Bem-vindo à série Relatos Bíblicos. Tentaremos no vídeo de hoje dar vida à impressionante visão de Ezequiel, conhecida como o Vale dos Ossos Secos. Imagine um vale cheio de ossos espalhados e sem vida, onde pela palavra de Deus algo extraordinário acontece. Acompanhe a narração para você entender o significado dessa profecia e a mensagem que ela traz para nós hoje. No sexto século antes de Cristo, em uma terra distante de sua pátria, vivia um homem chamado Ezequiel. Outrora um respeitado sacerdote em Jerusalém, agora ele se encontrava exilado no Babilônia, sua vida transformada pelo turbilhão da história. A cidade que ele amava, Jerusalém, havia caído. O templo, centro da vida e da adoração de seu povo, jazia em ruínas. E o povo de Israel, escolhido por Deus, estava disperso, sua esperança tão seca quanto o deserto que o cercava. Neste cenário de desolação e desespero, Deus escolheu falar. E ele o fez através de Ezequiel, transformando o sacerdote em um profeta, um mensageiro de esperança em tempos sombrios. Em um dia que parecia como outro qualquer no exílio, algo extraordinário aconteceu. Ezequiel sentiu uma presença poderosa e familiar. A mão do Senhor estava sobre ele. Em um instante foi arrebatado em êxtase espiritual, sua consciência elevada além do mundo físico. Era como se seu espírito fosse carregado por um vento invisível, atravessando vastidões em um piscar de olhos. Quando a jornada espiritual terminou, Ezequiel se viu em um vale. Mas este não era um vale comum. Não viu nele a vida exuberante que normalmente se encontraria em tais lugares. Não havia o murmúrio de riachos, nem o farfalhar de folhas ao vento. Em vez disso, um silêncio opressor pairava no ar, quebrado apenas pelo ocasional tilintar de ossos secos, sendo movidos por uma brisa árida. O sol castigava impiedosamente, seu calor refletindo das rochas e do solo ressecado. O ar estava impregnado com o cheiro acre da morte há muito consumada. E por todo lado, até onde a vista alcançava, jaziam ossos. Ossos em quantidade inimaginável, branqueados pelo sol implacável, tão secos quanto a terra que os acolhia. Ezequiel ficou atônito. A magnitude da cena era esmagadora. Milhares, talvez milhões de ossos cobriam o vale, cada um deles outrora parte de um ser, agora reduzidos a relíquias sem vida de um passado há muito esquecido. O impacto emocional foi imediato e profundo. Choque, talvez medo, certamente espanto, todas essas emoções confluíram no coração do profeta. Foi então que a voz de Deus rompeu o silêncio sepulcral, ecoando não apenas no vale, mas na própria alma de Ezequiel. Filho do homem, podem viver estes ossos? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. Havia um tom de desafio na voz divina, mas não sem uma centelha de esperança. Ezequiel, em sua sabedoria e humildade, respondeu: Soberano Senhor, tu só o sabes. Nesta resposta vemos a essência da fé de Ezequiel. Ele reconhecia os limites da sua compreensão humana, mas também o poder ilimitado de Deus. Sua declaração era uma prova de confiança, uma abertura para o impossível. O momento estava carregado de tensão. O que Deus faria a seguir? A resposta veio na forma de um comando. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Obediente, Ezequiel começou a profetizar. Suas palavras, inspiradas por Deus, eram uma promessa de que ele colocaria espírito naqueles ossos e eles voltariam a viver. Enquanto ele falava, algo incrível começou a acontecer. Primeiro veio um ruído. Baixo no início, mas crescendo rapidamente em volume e intensidade.
Era um som como Ezequiel jamais havia ouvido. O rangido e o estalar de ossos se movendo, se rearranjando. O som aumentou até se assemelhar a um terremoto, o vale inteiro vibrando com a atividade sobrenatural. Diante dos olhos maravilhados de Ezequiel, os ossos começaram a se mover. Como que atraídos por um ímã invisível, eles juntavam-se, encaixavam-se perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça divino. Fêmures encontravam pelves, vértebras se alinhavam, costelas se erguiam em arcos firmes, moldando novamente o contorno de peitos esquecidos pelo tempo. Mas o milagre não parou por aí. Após os ossos se juntarem, tendões começaram a surgir. Fibras elásticas se estendiam, conectando os ossos, dando estrutura e flexibilidade aos esqueletos recém-formados. Em seguida veio a carne. Camadas de músculos preencheram os espaços entre os ossos, dando forma e substância aos corpos. Por fim, como toque final de um artista divino, peles cobriu os corpos reconstituídos. O que antes era um vale de ossos secos tinha se transformado em um vale repleto de corpos perfeitamente formados. No entanto, apesar de toda essa transformação milagrosa, algo crucial ainda faltava: a vida. Deus falou novamente a Ezequiel, instruindo-o a profetizar mais uma vez. Venha desde os quatro ventos, ó fôlego de vida, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Enquanto Ezequiel pronunciava essas palavras, um vento sobrenatural começou a soprar. Começou como uma brisa, mas logo se intensificou, varrendo o vale com uma força que só poderia ser descrita como divina. Este não era um vento comum, era o próprio sopro de Deus carregando consigo a essência da vida. De repente, em um momento de transformação final e dramática, os corpos inertes ganharam vida. Milhares de peitos se expandiram em um primeiro suspiro simultâneo, um som que ecoou pelo vale como o rugido de um oceano distante. Olhos se abriram, membros se moveram, e onde antes havia apenas silêncio e morte, agora a vida pulsava intensamente. Ezequiel olhou maravilhado enquanto os corpos se levantavam. Não era apenas uma multidão, era um exército imenso, de pé, vivo e vibrante, onde momentos antes havia apenas desolação e morte. Então Deus explicou o significado desta visão extraordinária. Os ossos, ele revelou, representavam toda a nação de Israel, um povo que se via sem esperança, cortado de seu futuro e de seu Deus. Mas ainda como os ossos secos ganharam vida, Deus prometeu restaurar Israel, tanto nacional quanto espiritualmente. Eis que abrirei os seus túmulos e farei vocês saírem deles, povo meu, e os trarei de volta à terra de Israel, declarou o Senhor. Esta era uma promessa de retorno do exílio, de restauração à terra prometida. Mas ia além disso. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Era uma promessa de renovação espiritual, de uma relação restaurada com Deus. A visão culminou com uma afirmação poderosa da aliança de Deus. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E para que não houvesse dúvida sobre a certeza dessa promessa, Deus declarou: eu, o Senhor, falei e o farei. Para os israelitas exilados, essa visão foi um farol de esperança. E para nós ainda hoje é um testemunho do poder restaurador de Deus. Ela nos desafia a confiar e buscar a renovação do Espírito, onde nossas vidas parecem secas e sem vida. O mesmo Deus que trouxe vida aos ossos secos permanece conosco, capaz de fazer o impossível. E como Ele mesmo declarou: eu, o Senhor, falei e o farei.